O renascimento é real. Finalmente chegou a hora de analisar a nova obra-prima de Beyoncé, Renaissance! Ele é o 7º álbum de estúdio da artista e já é um sucesso no mundo todo. Sim, gente, o canal está de volta, novamente com análises de álbuns, né? Porque eu não ia deixar de contar pra vocês o significado desta obra-prima que a nossa Queen Bee acabou de trazer pra gente. O Arthur Antunes, né, que é um dos maiores fãs de Beyoncé do Brasil e que é meu redator, fez uma grande pesquisa sobre o sample, o significado do álbum, sobre tudo que ela tá trazendo, as mensagens, as referências. Eu vou contar tudo pra vocês, tintim por tintim, neste vídeo que deve ficar gigante, porque Beyoncé entrega muita coisa, né? Ela nem lançou os visuais ainda, pelo menos não durante a gravação desse vídeo, e só com o álbum em si, só com as músicas, a gente já tem muito conteúdo pra poder mostrar. Se prepare aí na sua cadeira, fique ligado, já vá se inscrevendo aí no canal, já vai ativando o sininho e já vai se preparando pra poder receber muita informação, cultura, porque Beyoncé é isso, né? Pois bem, o Renaissance é a primeira parte de uma trilogia. Ele é o primeiro ato, e nesse ato ela tá celebrando a nossa existência, a nossa individualidade, o nosso caráter único. Principalmente nós, LGBTs. Depois dela fazer o álbum auto-intitulado O Beyoncé de 2013, voltado pro feminismo, e depois de lançar o Lemonade e o Black King voltados para a causa antirracista, agora ela resolveu olhar para nós, os LGBTs, as pessoas negras que são gays, lésbicas, trans, bissexuais, intersexuais, toda essa comunidade gigantesca, essa sigla que sempre esteve aí apoiando o trabalho dela, e dessa vez ela resolveu olhar mais diretamente pra gente fazer um trabalho dedicado para nós. Então sim, estamos vivos durante o lançamento do álbum mais LGBT de Beyoncé, o álbum onde ela faz uma homenagem à pista de dança, à música dance, à música house, a tudo isso, né, que nos traz alegria, que nos traz liberdade. E esse projeto se propõe a ser realmente um renascimento, uma reinvenção do que é ser Beyoncé. Nos dois últimos álbuns solos dela, né, o Lemonade e o auto-intitulado, ela lançou junto com os visuais. E aí o mundo parou, né? Em 2003 a gente sabe que o iTunes saiu do ar. O Lemonade também, assim, impactou muita gente, que por mais que ela consiga entregar clipe pra todas as faixas, entregar realmente, assim, álbuns visuais, experiências muito completas, ela não precisa disso pra poder ter impacto. E ela resolveu, antes de lançar os visuais, dar pra gente a experiência apenas sonora. A legend in the making. Legend. Yeah. Já faz um mês do lançamento do álbum e não temos nenhum clipe. Nem Break My Soul, que é o carro-chefe do álbum, não recebeu clipe, né? O máximo que recebemos foi alguns teasers, tivemos aí também, né, uns clickbaits no YouTube, mas nenhum clipe. E mesmo assim a mulher conseguiu chegar no topo da Billboard, conseguiu ter a música mais vendida dos Estados Unidos, conseguiu ter o álbum mais vendido dos Estados Unidos, mostrando que ela não precisa disso para poder fazer sua mensagem chegar longe. Ela simplesmente lança os visuais porque ela pode, porque ela quer, porque ela é Beyoncé. Assim, ela nos permitiu ter uma experiência focada na escuta, no movimento, né? Nos permitiu realmente ter, novamente, esse momento de escutar um álbum, algo que as pessoas vêm perdendo aos poucos, né? Essa coisa da gente, hoje em dia, só escutar single. Ela resolveu, então, lançar um álbum que realmente é uma experiência, do começo ao fim. Ele é um álbum non-stop, que ele se conecta uma música com a outra, e você realmente sente que você tá vivendo uma jornada junto com ela. Beyoncé, inclusive, definiu esse álbum como um espaço de segurança, de liberdade, um espaço sem julgamentos. É um projeto que foi construído nos últimos 2 anos, enquanto o mundo todo estava vivenciando a pandemia. Segundo a cantora, criar esse álbum me permitiu um lugar para sonhar e encontrar uma fuga durante um período assustador para o mundo. Isso me permitiu me sentir livre em uma época em que nos movíamos pouco. Minha intenção era criar um lugar seguro, um lugar sem julgamento, um lugar para ser livre de perfeccionismo e pensamento excessivo, um lugar para gritar, soltar, sentir liberdade. Foi uma bela jornada de exploração. E aí vemos novamente uma reinvenção, um renascimento de Beyoncé, né? Porque todo mundo tá acostumado a ver Beyoncé como essa mulher que é workaholic, que trabalha muito, que é perfeccionista, que se cobra pra poder ser perfeita, pra poder entregar o máximo pras pessoas, né, pros seus fãs. E dessa vez ela falou, não, eu vou criar de uma nova forma, eu vou me permitir me reinventar e vou criar um álbum num processo que seja divertido, que seja leve, onde eu não tenha que ficar presa
a ter medo de errar. E eu acho que até pra mim, Spartacus, né, essa análise aqui pra mim tá sendo um processo assim, porque é isso, gente, não dá pra ficar vivendo com esse peso nas costas, essa responsabilidade de ter que corresponder a expectativas. A vida é uma só e a gente tem que aproveitar, né? Então vamos viver ela de uma forma leve, vamos se expressar e vamos aproveitar. Então é isso. Essa é uma era de uma nova Beyoncé que foca menos no perfeccionismo e mais no prazer de criar. Isso faz com que o Renaissance seja um projeto único para Beyoncé, diferente de qualquer outro projeto que ela já tenha lançado no passado. Inclusive, como descreve a jornalista Mary Rita, que é do jornal americano chamado The Ringer, Renaissance marca um novo método de contar histórias para Beyoncé. Se Lemonade foi um exercício de construção de uma narrativa musical em formato longo, seu novo álbum reúne cenas individuais como parte de um projeto maior de construção de mundo. O universo que Beyoncé criou no Renaissance é de alegria, prazer, hedonismo, confiança recuperada e poder garantido. Embora ela já tenha explorado esses temas, eles parecem recontextualizados, dando o clima social e político que ela está lançando no disco. Essa nova mentalidade é talvez mais evidente em suas abordagens sobre feminismo e poder, que mudaram amplamente desde o início da sua discografia. Diferente dos seus últimos álbuns, o Lemonade e o Beyoncé, né, que tinham lá várias músicas tristes, calmas, esse é um álbum só com música animada, né? Como os viados gostam de falar, a boa e velha farofa. É muita música pra pista, é música pra você realmente se jogar, se divertir, e são músicas assim que uma conecta na outra e você não para de dançar em momento algum. É Beyoncé compartilhando conosco a sua busca pelo prazer através da dance music, utilizando aí, né, a história, a arte e a cultura de grupos marginalizados que, através da história, usaram a pista de dança, a balada, o clube para poder se libertar. Como cita Juliane Escobedo, da conceituada revista Pitchfork, a dance music necessariamente se concentra no presente imediato, mas prospera na fluidez dos samples, no respeito aos antigos e na reimaginação de sons clássicos para inventar o novo. Renaissance é uma façanha da imaginação. É sobre olhar acordado, sobre pensar em festejar no período pandêmico, capturando a sensação de pensar em todos os lugares que você gostaria de ter ido quando estava em isolamento. Vocês conseguem imaginar a genialidade que uma mulher que tá lá na quarentena, presa como o mundo todo, sem poder ir pra lugar nenhum, e pensando assim, eu quero imaginar outra realidade. Eu quero imaginar onde eu gostaria de estar. Eu gostaria de estar numa festa, com meus amigos, com meu tio Johnny, sabe? Com as travestis, com os viados. Eu queria estar lá me divertindo. Ela criou o ambiente que todo mundo sonhava em estar nesses 2 anos de quarentena, de isolamento social, e materializou nesse álbum. E para isso ela trouxe várias referências dos anos 70, 80 e 90, junto com os maiores produtores da atualidade, para poder entregar pra gente um produto coeso, harmônico, que une tradição e inovação. A Pitchfork, inclusive, classifica Beyoncé como um arquivista, uma pessoa que está buscando referências e misturando sons numa ampla variedade musical, atravessando tempos, gêneros e espaços. E assim ela cria um projeto extremamente livre, que une o velho e o novo, o que é popular e o que não é, sem preocupação em criar algo muito comercial ou muito experimental. Renaissance consegue ser um projeto extremamente coeso, mesmo perpassando por diferentes gêneros. É um projeto que mistura disco, house, techno, hip hop, afrobeats, dancehall, funk, bounce music e muito mais. Bad bitches to the left. Money, bitches. E mais do que o renascimento de Beyoncé como artista, esse projeto também marca o renascimento de Beyoncé como pessoa. Ele marca uma nova forma da Beyoncé se colocar perante ao mundo. Agora ela é uma mulher que se sente bem, completa e plena em sua própria existência. A nova Beyoncé tem uma nova relação com o trabalho, com o dinheiro, com os homens e com o status. Em Break My Soul, por exemplo, ela fala sobre abandonar o trabalho excessivo para poder focar no bem-estar pessoal, no amor e na liberdade. I just fell in love, and I just quit my job. I'm gonna find no drive, damn, they work me so damn hard. Uma visão muito diferente da Beyoncé de 10 anos atrás, lá de 2011, em Run the World, onde ela celebrava a mulher que vivia em função da sua carreira. As músicas de Beyoncé também tinham um caráter muito materialista, né? Ela sempre afirmava lá em Diva, em Upgrade, todo o seu poder financeiro até como uma forma de ser respeitada, de mostrar o seu sucesso. Mas agora, na faixa de abertura do Renaissance, em I'm That Girl, a Beyoncé se coloca em outro espaço de confiança. Ela entende que o seu valor vem de dentro, é inerente a ela e que não vem dos seus diamantes, das suas pérolas ou do seu dinheiro. It's not the diamonds. It's not the pearls. E numa contínua evolução do seu poder feminino, Beyoncé está cada vez mais livre de precisar da aprovação de homens ou da mídia sobre seu corpo. Se em Partition ela cantava sobre ser a mulher perfeita para o seu homem, aqui em algumas músicas, como Church Girl, ela inclusive fala que ela não precisa de macho para poder se divertir. She's trying to do the best she can. Happy on her own, with her friends, without a man. Já em
Pose, ela exalta as cicatrizes que recebeu após o parto dos gêmeos em 2017, mostrando o orgulho que ela tem do seu corpo natural. Citando novamente Mary Retta, do The Ringer, em Renaissance, o poder não vem do dinheiro, trabalho ou status, mas sim da liberação de todas essas coisas que anteriormente definiam a arte e a personalidade de Beyoncé. O disco encontra a artista em seu espírito mais livre, o que de certa forma a coloca em sua forma mais poderosa. Se nos anos 90 a líder das Destiny's Child já celebrava a pista de dança lá em Jumpin' Jumpin' e suas curvas em Bootylicious, agora esse espírito de celebração renasce, nos lembrando que o valor dela e o nosso valor não vem das nossas conquistas, e sim do que a gente é. O Renaissance é uma homenagem à dance music negra e aos marcos culturais queers, com inspirações extraídas da house music dos anos 80 e da cultura drag nos anos 70. Pra quem não sabe, a house music é uma vertente da música eletrônica, derivada da disco music com velocidade de 120 a 135 BPM com sequência contínua. O gênero surgiu no cenário underground de cidades como Nova York e Chicago nos anos 80, tendo como base um público predominantemente negro e gay, as gentes. Por isso aqui no Renaissance, a Beyoncé traz muita música preta, muita cultura negra, trazendo isso através de samples e histórias e artistas consagrados, perpassando afrobeat, soul, groove, trap, hip hop e muito mais. Por isso, o título do álbum pode ser entendido como um renascimento da disco music, da house music, de toda essa arte preta e de todos os artistas pretos que fizeram essa arte bombar tanto no passado. E é óbvio, não dá pra ignorar também o período do Renascimento em si, né, que foi um período que trouxe uma revolução filosófica, artística, literária pra todo mundo. E para entender melhor esse projeto, a gente precisa retornar ao anúncio do álbum, né? Foi quando Beyoncé postou lá aquela foto em cima do cavalo, a capa do Renaissance que fez o mundo parar. Para quem não estava no planeta Terra nos últimos meses, né, Beyoncé, ela sumiu das redes sociais, tirou suas fotos de perfil, literalmente morreu digitalmente para renascer, para voltar anunciando um novo álbum com uma capa icônica. A arte do projeto, que fez a internet surtar em 1000 teorias, traz Beyoncé seminua utilizando um body de cristais em cima de um cavalo todo prateado. Quando eu vi aquela imagem, não consegui não pensar em Bianca Jagger no Estúdio 54, né, minha gente? Pra quem não sabe, o Estúdio 54 era uma casa noturna de Nova York, né, que nos anos 70 e 80 foi, assim, símbolo da era disco. Era um lugar onde as pessoas se jogavam, se divertiam, liberavam lá todo o seu estresse e que era o point dos famosos, né? Michael Jackson, Grace Jones, Diana Ross, Andy Warhol, os principais artistas e celebridades estavam sempre lá se divertindo muito. E na semana de inauguração dessa balada, a modelo Bianca Jagger resolveu comemorar seu aniversário lá e chegou na pista em cima de um cavalo branco. Uma cena que foi eternizada e se tornou icônica, um símbolo, um emblema das mega discotecas dos anos 70. Beyoncé traz essa referência para poder marcar o renascimento das pistas de dança. E muita gente fala, mas a Dua Lipa já tinha trazido disco music, a Lady Gaga já tinha trazido house music no Chromatica. De fato, mas gente, esses álbuns foram lançados na pandemia, na quarentena. As pistas de dança estavam fechadas. A Beyoncé, ela aqui tá celebrando que, de fato, as pistas estão renascendo, porque nós estamos vacinados. Finalmente podemos nos reunir para poder dançar, para poder celebrar, para poder nos divertir. É esse renascimento da pista de dança que tá acontecendo mais do que qualquer coisa. Com esse projeto, então, Beyoncé acaba criando a trilha sonora perfeita para essa retomada das festas, dos grandes eventos, e acaba fazendo uma retomada muito mais simbólica, porque é uma retomada que lembra de onde esses estilos vieram, que é da cultura negra. Muitas pessoas também associaram a capa do álbum com a pintura de Lady Godiva, do artista John Collier, de 1897, que mostra uma nobre inglesa que, para protestar, saiu nua em cima de um cavalo, batendo de frente com toda a repressão sexual feminina. E não tem como a gente não se aprofundar nessa figura do cavalo, né, que já se tornou um dos maiores símbolos da era Renaissance. Antes de tudo, ele é um símbolo de onde Beyoncé veio. Texas, né, a terra dos cowboys, dos vaqueiros, dos boiadeiros, né, como se diria aqui no Brasil. Beyoncé sempre teve muito orgulho das suas origens texanas, né? Ela mostrou isso no Lemonade, inclusive no clipe de Daddy Lessons. Ela lançou lá na Ivy Park uma coleção rodeio. Então aqui ela tá reafirmando novamente o orgulho de ser quem ela é. E pros fãs de verdade, né, pra quem sempre estava atento, as pistas estavam sempre na nossa cara. Esse cavalo
cavalo misterioso estava sempre por ali e a gente estava sempre tentando entender o que que ele significava. Lá em 2020, quando ela lançou Black Parade, né, a música que fez ela se tornar a mulher que mais venceu Grammys na história, ela lançou um visualizer lá no Spotify que tinha ela em cima de um cavalo branco. Foi o único registro visual dessa música e todo mundo ficou se perguntando, será que é a pista de alguma coisa que vem por aí? Já em agosto de 2021, ela fez o primeiro aceno para a era Renaissance, né, com o editorial da revista Harper's Bazaar. Na época, a Beyoncé foi capa da revista e deu uma entrevista completa falando sobre sua história, seu amadurecimento e dando algumas pistas do que estava vindo. Na entrevista, ela falou que estava trabalhando em músicas novas, aparece nas fotos do lado de um cavalo preto, falou que estava vindo um renascimento por aí, mas pouca gente entendeu o que ela estava querendo dizer. Segundo as palavras de Beyoncé, com todo o isolamento e injustiça que presenciamos no ano passado, acho que estamos todos prontos para fugir, viajar, amar e rir novamente. Sinto um renascimento emergindo e quero participar da criação dessa fuga de todas as maneiras possíveis. Depois, o animal ainda apareceu em uma campanha publicitária da Ivy Park e também na performance da Beyoncé no Oscar 2022. Logo no início da apresentação, a gente vê uma jovem em cima de um cavalo preto, que muita gente acha que simboliza a própria Beyoncé. E no geral, além de ser uma referência ao Texas, o cavalo aqui também representa um espírito selvagem, um espírito forte, cheio de energia, que é, de certa forma, a alma desse disco. Indo além da capa do Renaissance, a Beyoncé também lançou várias fotos que homenageiam a cultura ballroom, que são espaços de cultura negra LGBT que influenciaram fortemente a construção do disco. São imagens que conectam o excesso dos anos 70 e 80 ao mundo contemporâneo, trazendo elementos de discoteca e um visual retrô, mas ao mesmo tempo atual. E a maior referência de todas é Johnny Knowles, o tio da Beyoncé, que era uma bicha preta que ela amava muito e que é a pessoa para qual ela dedicou todo o Renaissance. Um homem negro, gay, que segundo o artista viveu nos seus próprios termos e que foi o responsável por apresentar a Beyoncé a house e a disco music. Um cara incrível que infelizmente morreu por complicações do HIV. Ele foi minha madrinha e a primeira pessoa a me expor a muita música e cultura que serviram de inspiração para esse álbum. Escreveu Beyoncé no encarte do disco. The most fabulous gay man I've ever known and I ever knew, who helped raise me and my sister. He lived his truth, and he was brave and unapologetic during a time when this country wasn't as accepting. And witnessing his battle with HIV was one of the most painful experiences I've ever lived. I'm hopeful that his struggle served to open pathways for other young people to live more freely. LGBTQI rights are human rights. Foi esse tio que mostrou a Beyoncé tanta referência gay e que fez com que ela se conectasse tão profundamente com essa comunidade hoje em dia. Ou seja, mais do que apenas um álbum, é um projeto que posiciona a Beyoncé novamente como uma grande aliada da nossa causa. Falando em inspirações, numa das imagens do disco, Beyoncé caminha por um piso de concreto usando uma auréola dourada escultural. A foto deixa implícito o movimento de caminhar feito por uma drag e parece ser uma homenagem a Pepper LaBeija, que é um ícone drag do Bronx. LaBeija desfilou num cenário parecido com uma roupa semelhante no famoso documentário Paris is Burning. Em outra imagem, Beyoncé aparece sedutora, pelada, deitada em um divã, com uma bola de discoteca atrás dela pendurada em uma clarabóia, parecendo que estamos em uma pista de dança no paraíso. Seu cabelo solto e cheio de volume parece uma homenagem a Diana Ross e Donna Summer, que ela também aqui faz homenagens mais explícitas no disco através de samples. O cantor Prince também aparece com outra inspiração do Renaissance. Numa das imagens, Beyoncé aparece utilizando um microfone que é uma arma, o famoso microfone gun que era muito utilizado por Prince. O item servia de metáfora para poder mostrar o poder que as palavras e a música podem ter para poder trazer paz, em contraste com a violência física. Nas palavras de Prince, minhas palavras de paz entram na arma e anulam seu poder. O astro começou a utilizar a arma de microfone em 1991 com o lançamento do álbum Diamonds and Pearls. Por coincidência ou não, Beyoncé também cita Diamonds and Pearls no refrão de uma das músicas mais famosas do álbum, Alien Superstar. Grace Jones, que também é uma das parceiras de Beyoncé no álbum, também serviu como inspiração para o projeto. Numa das imagens do disco, a Beyoncé faz uma referência direta a Grace Jones ao recriar a capa de um dos seus álbuns mais famosos, Night Clubbing. Night Clubbing foi lançado em 1981 por Grace Jones, é considerado até hoje um dos seus melhores álbuns e ajudou a cimentar esse status de ícone pop que ela carrega até hoje. Em outras imagens do Renaissance, a gente vê Beyoncé, em escadarias, em paredes de vidro, em discotecas, em pistas de dança, mostrando que ela realmente está querendo trazer aí uma homenagem à house music, à disco music, trazer a liberdade, trazer a sensualidade, tudo isso com um jeito bem texano de ser. Uma parte essencial do Renaissance são os samples. A gente nunca viu Beyoncé utilizar tanto sample assim em nenhum projeto dela. E é a forma da Beyoncé aqui fazer sua homenagem e trazer a memória desses artistas pretos que foram tão importantes para a música.
Inclusive, segundo Beyoncé na apresentação do álbum, muito obrigado aos pioneiros que originaram a cultura. Para todos os anjos caídos, cujas contribuições não foram reconhecidas por muito tempo. Essa é uma celebração para vocês. Os anjos caídos que a Beyoncé cita são artistas que provocaram verdadeiras revoluções na disco music, na house music, no ballroom, e que mesmo assim não receberam devido reconhecimento. É a memória desses pioneiros queers, trans e negros que Beyoncé faz questão de ressuscitar no Renaissance. Isso também já dá pra gente uma pista do porquê a Beyoncé decidiu que esse projeto, antes de tudo, ia ser algo musical, que ela ia segurar os visuais, né, que ela já mostrou que já foram feitos, pra lançar depois. Porque a música por si só, o áudio por si só já traz muita história, já traz muita informação, muita cultura. E ela queria que a gente prestasse atenção nisso. Esse é o conceito do Renaissance. E agora a gente vai partir para a parte mais aguardada, mais esperada, que é a análise faixa a faixa, o significado de cada música. É isso que você vai ver na segunda parte da análise do Renaissance, que vai estar aqui no YouTube semana que vem. É isso, espero que vocês tenham gostado da primeira parte da análise do Renaissance. É um projeto incrível que com certeza vai ter muitas outras partes para analisar também. E se você quiser ver mais conteúdos, não esquece de se inscrever no canal, de ativar o sininho para poder ficar ligado nos próximos vídeos e de me seguir nas outras redes sociais, no Instagram, no TikTok, no Twitter, é só procurar lá Spartacus. Enfim, me contem aqui nos comentários o que é que vocês acharam, se tem alguma referência que eu esqueci de contar. E é isso! Até o próximo vídeo!